E entre uma entrevista e outra, um compromisso e outro, muitas pessoas têm perguntado com relação à soltura do Lula. É óbvio, hoje é um dia muito triste para quem trabalha, para quem é honesto no país, porque o recado que se dá é de que o crime compensa e se você for político, aí é que você fica blindado de qualquer tipo de punição. Como parlamentar agora, a gente tem que canalizar essa energia para aprovar a PEC que vai colocar na Constituição a prisão em segunda instância. Existem duas propostas correndo, tanto no Senado quanto na Câmara. Independentemente de qual seja a vitoriosa, eu vou trabalhar para aprovar isso da maneira mais rápida possível, para ver se a gente consegue conter, essa saída de bandidos da cadeia. O Brasil é o único país no mundo que eu tenho conhecimento em que você vai ter direito até a terceira instância de julgamento. A gente sabe que isso aí privilegia exatamente aquelas pessoas que têm condição de pagar advogados a peso de ouro ou advogados influentes nos tribunais. Eu só chamo a atenção para você que a gente está diante de uma excelente oportunidade para abrir os olhos da população. Diversos deputados que ficam pedindo justiça para determinados casos, agora pedem a soltura de Lula, ainda que isso custe a soltura de milhares de outros presos. Lembrando que esses presos, vários deles, certamente voltarão a delinquir, porque têm a certeza da impunidade. E quando eles apertam o gatilho, eles não querem saber se a vítima é de direita ou de esquerda. O que eu peço a esses parlamentares que são de esquerda, estão vibrando hoje com a saída do Lula, para que sejam iguais ao cidadão comum, que dispensem os seus seguranças quando forem ao trabalho ou quando retornarem aos seus estados. Isso aí seria o mínimo de coerência, já que eles trabalham tanto contra o desarmamento, pelo menos isso eles deveriam ter um pingo de vergonha na cara de fazer. No mais, contem com o meu trabalho, a gente segue a nossa linha, a nossa coerência, para que a gente consiga colocar adiante a prisão em segunda instância. Um abraço, fique com Deus. Não, eu não vejo causuísmo, até porque o presidente Lula é apenas mais um condenado, dentre milhares de condenados que cometeram crimes aqui no nosso país, e que é um caso específico. Eu não estou olhando para o caso do ex-presidente Lula, até porque, na minha visão, ele já está cumprindo sua pena, já está lá recolhido em Curitiba, e eu vejo que esse debate não pode ficar inerente a ele apenas, porque são milhares de brasileiros presos hoje que cometeram crimes graves contra a sociedade brasileira. Então, colocar essa discussão como se fosse um tom político contra o ex-presidente Lula, pelo menos no meu caso, não é verdadeiro. Agora, presidente, você falou que tem um levantamento sobre a votação na CCJ. Para votar isso chegando ao plenário, o senhor acha que tem hoje já um número suficiente para aprovar a PEC em plenário? Não, é o que eu disse agora há pouco. No plenário é mais difícil, porque são necessários 308 votos dos 513. Então, uma proposta de emenda à Constituição com seu quórum de 3/5 é bastante dificultosa. Na CCJ, o esforço que eu tenho feito é para que possamos aprovar com o maior número de votos possíveis. Não é necessário 3/5, na CCJ apenas maioria simples. No entanto, eu tenho a visão, assim como eu tinha na reforma da Previdência, de que o deputado que votar contra a admissibilidade da PEC na CCJ não vai mudar o seu posicionamento em plenário ou na comissão especial. Então não podemos usar ao luxo, às vezes em virtude da pressa, e cometer um erro estratégico e não captar o maior número possível de votos já na CCJ. Foi algo que eu tive, essa questão de preocupação na reforma da Previdência e que estou tendo agora também nessa PEC da prisão em segunda instância. A iniciativa é sua, presidente. O senhor ouviu líderes para dar pressa a esse assunto? Será que o senhor vai ter respaldo da maioria? Não sei, é algo que tem que ser avaliado. A maior parte dos deputados já estão nos seus estados, nas suas bases eleitorais. Conversarei pessoalmente melhor na segunda-feira pela manhã. No entanto, por telefone, todos que eu tenho conversado estão se mostrando interessados na agilidade da PEC e também na sua aprovação. O senhor pode citar alguns partidos que já apoiam? Partidos que apoiam o PSL, que é o meu partido, Podemos, Novo, MDB, PSDB. o Cidadania também, PSDB acho que não fechou questão, mas todos os deputados que eu conversei do PSDB são favoráveis também à PEC. Então eu vejo que é um clima bastante interessante. Há muitos deputados que os partidos ainda não orientaram o seu voto. No entanto, eles têm a sua convicção e disseram que, mesmo contra seus partidos, enfrentarão e votarão a favor dessa questão da segunda instância.
Então eu acredito que semana que vem nós teremos uma resolução desse caso. Essas legendas que o senhor citou, o senhor conversou com os líderes ou só com integrantes? Conversei com os integrantes, com os líderes e vi pronunciamentos públicos já, que é o caso do Cidadania, do Novo, do Podemos também, de que fecharam questão até mesmo na obstrução de outras pautas enquanto não se votar a PEC. Então já é um posicionamento claro e público desses partidos. O MDB, por exemplo, é um partido que teria ex-dirigentes beneficiados pela decisão do Supremo. O senhor acha que o MDB acompanha? Eu acredito que não. Hoje o MDB, assim como outros partidos, passam por uma nova trajetória. O deputado Baleia assumiu a presença do MDB, eu vejo com bons olhos, é um deputado muito atuante aqui na Câmara. Conversei com alguns membros do MDB e me disseram que votarão a favor da PEC. Então eu não vejo que há essa questão de o partido tem políticos condenados ou políticos em via de condenação. Eu acredito que cada parlamentar dos 513 votará com a sua consciência, porque é um tema que a sociedade brasileira tem como relevante e que quer ver aprovado. Então eu não estou vendo uma pressão dos partidos sobre os deputados. Eu acredito que os deputados vão se reunir nas suas bancadas e decidir o posicionamento em cima disso. Obrigado. Perfeito, obrigado. O juiz de Curitiba, pelo que está dizendo o G1, já aceitou o pedido da defesa do Lula para autorizá-la a deixar a prisão. Sobre esse caso especificamente, o que o senhor acha? Assim? Autorizou a saída da prisão. A juíza, então. Não, eu como advogado, não é uma decisão errada. Até porque ontem houve o julgamento do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Lula, assim como qualquer condenado que está nas condições de sair, que não houve trânsito em julgado e que não há uma prisão preventiva ou algo do tipo, vão poder sair de acordo com os pedidos dos seus advogados. Eu só tenho a lamentar realmente, que eu acredito que não é bom para esses novos ares que o Brasil tem vivido, a soltura do ex-presidente Lula e nem a alteração desse entendimento da questão da prisão em segunda instância. No entanto, como advogado, não há como repudiar essa questão ou de dizer que está errado. E essa situação, uma vez que o presidente seja solto, não muda a sua iniciativa de tocar para frente a PEC na CCJ. O senhor mantém? Não, eu vou manter, independente do que aconteça, independente de quem atinja essa proposta de emenda à Constituição, se for o ex-presidente Lula ou se for qualquer político, até mesmo que eu tenha relação, não mudarei meu posicionamento, eu tenho coerência, nunca mudei tudo que eu digo e iremos até o final na aprovação dessa proposta de emenda à Constituição. Obrigado. Obrigado, pessoal. Eu acho que pelo menos esse ano tentar aprovar. Que horas então? Segunda-feira, vamos programar já. Pegar 2 horas antes para pegar o lugar. Eu acho que o plenário é impossível esse ano. Tem que ser comissão especial, tentar aprovar na comissão especial, deixar pronto para o plenário no que vem. Na segunda-feira tem a pauta publicada às 14 horas, eu acredito que vai dar quórum lá por 15 horas, só que o quórum só vai existir, na minha visão, se os deputados da oposição concordarem, daí eu teria que fazer essa pauta de consenso que eu falei, para aprovar outros projetos, e na noite, os deputados muitos vão chegar no final da tarde, se houver o quórum para a noite, eu pauto outra reunião à noite, ou no mais tardar terça-feira pela manhã. A noite seria ordinária? Daí no caso seria uma extraordinária. E sendo extraordinária, pode apreciar? Pode apreciar, não há nenhum problema. Muda bastante. Claro que muda com esses casos. Júlio, abre só um pouquinho. Mudou bastante o cenário. Eu acredito que não, eu acredito que ficou mais favorável à aprovação da PEC, porque a sociedade brasileira acabou, desde ontem só fala sobre esse assunto, a mídia só fala sobre esse assunto, então acaba pautando também aqueles deputados indecisos. Então, na minha visão, a decisão do Supremo até fortaleceu a aprovação da PEC. Claro que nós não queríamos essa decisão, mas se teve algo positivo que ela trouxe, foi pelo menos esse debate que a sociedade está fazendo e que o parlamento agora está sensibilizando na questão. É maioria simples, né? CCJ é maioria simples. Comissão especial também. Também. Não, porque eu já agilizei antes, né? Você já fez esse processo? Eu já fiz tudo antes, eu deixei tudo pronto até a decisão do Supremo. Porque a única coisa que os líderes me pediram era que não votasse antes da decisão do Supremo, uma questão de respeito. Então, se eu quisesse fazer mídia, sei lá, se espalhar para todos, eu ia pautar antes e não ia conseguir aprovar. Preferi esperar, deixei tudo encaminhado só para faltar discussão e a votação. A PEC tem só esse Só esse ponto, só esse ponto. Não, ela apenas muda a questão do conceito de culpa.
e já pode ser averiguada a questão após a prisão e condenação em segunda instância. Então, Daí há deputados... aquela frase, ninguém é culpado, né? Isso, Tira aquela frase. exatamente. E tem deputados que interpretam daí que teria que mudar outro inciso. Mas daí eu estou convencendo eles que tem que ser algo para a comissão especial. A prova de admissibilidade é o artigo 5º, o inciso 57 ou 61. E aquela coisa não dá na CCJ. Imaginava que seria isso. Ah, eu já imaginava. São favoráveis à primeira instância, mas não acho que tem hoje uma satisfeita dentro do ordenamento legal. Então, assim, a decisão do Supremo, eu vejo que está todo mundo arrebentando o Supremo, mas não dá para criminalizar ou para ofender tanto assim. Porque a decisão deles fica mais na constitucionalidade. Até os ministros que votaram contra deram depois uma entrevista dizendo que no Congresso tem que legislar sobre o assunto. É só o Lewandowski que posicionou como cláusula pétrea. Exatamente. Então, assim, eles mesmos ajudaram muito jogando essa bola para o Congresso. Porque quando você tem um problema de tramitação, geralmente o pessoal vem com esse discurso, vai afrontar o Supremo. Então o próprio Supremo, através de alguns ministros, já disse que não vê problema algum. Então foi um grande sinal para a Câmara poder legislar. Só uma coisa que me faltou nessa discussão. Se fosse cláusula pétrea, não poderia mudar. Não teria que fazer o quê? Não poderia. E quando você afronta a cláusula pétrea, é o único caso de controle preventivo por parte do Judiciário. Então qualquer deputado que entrasse no Supremo com um mandado de segurança, alegando que tem uma PEC em tramitação com cláusula pétrea sendo agredida, eles travariam a tramitação lá. Só uma Assembleia Constituinte pode mudar a cláusula pétrea, é isso? É, uma nova Assembleia Constituinte para uma nova Constituição. Obrigado, gente. Terceira possibilidade de STJ, terceira instância, isso entra nessa discussão? Vocês têm que saber melhor que eu, a Simone falou disso. A Simone, eu não sei se ela falou disso, mas seria uma terceira ia ter terceira instância, STJ. Não sei, eu concordo com a segunda instância, eu já acho que está bom demais. A primeira instância, alguns países são, acho que a primeira é um pouco descabido, mas na segunda instância, pelo menos, já tem um julgamento, pelo menos, do mérito da questão, das condições de fato, e já pode ter a prisão. O senhor coloca a mesma matéria discussão na Segunda-feira, no mais tardar terça-feira. Segunda-feira, apenas se não der quórum. Daí ficaria para terça, mas vou tentar ser segunda-feira. O senhor já conversou com as lideranças lá dentro? Já estou conversando com todos, falando por WhatsApp, ligação. Está bastante favorável. Muitos já estão mudando suas passagens aéreas para mais cedo e outros ainda faltam me comunicar. Mas está bem positivo. Que há clima dentro do Senado para aprovar essa PEC, mas na Câmara não há, não teria voto suficiente. Na CCJ tem voto suficiente. A CCJ tem, na época da Previdência, nenhum partido apoiava a reforma da Previdência. Eu tive que escolher um relator do meu partido, que era o deputado Marcelo Freitas. Então, assim, sempre que um ou outro não quer que aprove-se algo, fica jogando essa dúvida na opinião pública de que não tem voto. Mas os projetos são costurados etapa por etapa. Na CCJ eu estou cuidando, depois vem comissão especial e depois plenário, um problema de cada vez. Na CCJ é o que a gente está esse ano seguro. é possível ainda votar? Esse ano acho que pelo menos CCJ e comissão especial e o plenário no comecinho do ano que vem, já estando pronta a matéria. Na questão regimental de tempo, não é possível que se aprove esse ano ainda. Mas vamos agilizar e deixar tudo pronto para que já chegue no começo do ano que vem. Especial esse ano. Exatamente. Plenário próximo. Obrigado, gente. Essa tese de STJ foi, na verdade, aventada pelo próprio Toffoli. Poderia ser um voto dele, que ele acabou não apresentando. A gente estava apurando Eu ouvi lá falar na isso STF, também. mas ele acabou não apresentando. Então, mas ainda se fala disso agora, se vai chegar aqui na Câmara essa possibilidade. Não, mas eu acredito que não. Não. O clima hoje é para a segunda instância. Entendi. Não é nem terceira e nem quarta, é a segunda instância. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu. Bom, obrigado. Queria só falar com você rapidinho. Tá bom. As ordens aí. Ah, pessoal, é a live do meu pai essa? Essa aqui é sua. Não, só vamos. Ah, vamos. E aí, como é que tá? Tudo bem? Valeu, professor.
Boa, obrigado. Boa, valeu. Tudo bem? Marcelo, tá morrendo de calor. Vem, mãe. Vai. Presidente da CCJ. Deu? É, Boa visita pra vocês aí. Valeu, rapaziada. Ah, eu quero. Ah, vamos lá. Aqui? Obrigada. Valeu, gente. Boa visita pra vocês aí. Aqui eu quero. Aqui, ó. Eu vou falar assim, depois. Aqui, ó. Isso, vou falar com Tira pra ele, Nelis. Isso, exatamente. Valeu, muito prazer. Obrigada. Tchau, tchau. Então, deixa eu só virar a câmera aqui para falar com o pessoal. Pessoal, então só para explicar um pouco, eu desmarquei a minha passagem ontem para Curitiba, faz quase um mês que eu não vou para o meu estado, não consigo ver minha família, infelizmente, em virtude do trabalho. Fiquei aqui hoje em Brasília, ligando para os deputados, conversando com líderes, com os membros da CCJ. Acabei de conceder uma entrevista numa coletiva de imprensa aqui no Salão Verde. Expliquei que coloquei na pauta de segunda-feira, em regime de urgência, a proposta de emenda à Constituição que altera essa questão do entendimento do Supremo Tribunal Federal, ou seja, que permite a prisão após condenação em segunda instância. Segunda-feira é um dia difícil, porque é uma semana que tem feriado, muitos deputados com passagens compradas para segunda, final da tarde ou à noite. Conversei com vários, e vários já estão mudando as suas passagens aéreas que já tinham sido compradas há semanas atrás, num claro movimento para aprovar logo essa PEC. Caso não seja possível, na segunda-feira, em virtude da falta de quórum, de faltarem alguns deputados que votarão a favor, nós deixaremos para terça-feira de manhã, no mais tardar, para começar a discussão, terminar a discussão e votar essa matéria. Então, estou morto aqui, andando nos corredores do Congresso Nacional, praticamente que só deve ser o único deputado, deve ter mais uns 4, 5 aqui na Câmara. Sexta-feira é um dia que o pessoal visita mais as bases eleitorais, faz um trabalho mais nas suas regiões, nos seus estados. E vamos em frente. Se alguém tiver uma dúvida, vai mandando aí. Semana que vem temos também a PEC da Polícia Penal na CCJ, que é dos nossos agentes penitenciários atuais. Uma PEC muito importante para a valorização deles, valorização dos profissionais de segurança pública. A CCJ continua com uma pauta bastante focada no combate à corrupção, combate à impunidade, segurança pública, acabar com regalia de bandido. Temos uma PEC para acabar com o auxílio reclusão e conceder esse benefício para as vítimas dos crimes. Então, continuaremos na nossa toada. Aqui a Antônia falando, toma um chá, com calma resolve tudo. Tem que parar de correr um pouco aqui no Congresso. Pessoal, vamos mandando as perguntas, mais à noite eu faço uma outra live com as perguntas que vocês estão fazendo. Aqui a Thaís perguntando da revogação da PEC da Bengala, que é uma PEC da deputada Bia. Eu virei relator dessa PEC, estou trabalhando nela para que possamos entregar logo o voto. Virei relator na semana passada. E essa é mais uma das pautas que nós temos para esse final de ano, que nós estamos tentando destravar tudo que é importante aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Na outra semana também, tirando semana que vem, na outra, uma PEC que eu designei o deputado Kim Kataguiri para relator, que é uma que reduz o número de deputados e senadores, que é um anseio bastante antigo da população. É um tema muito difícil, eu não posso prometer isso para vocês, mas pelo menos iniciar a discussão, tentar fazer um acordo para votação, pode ser possível, mas é um tema, como eu já disse, bastante polêmico e bastante difícil. Vão me mandando tudo que vocês têm de ideias, de aprovações de emendas à Constituição, de projetos de lei, que nós vamos tentando. Não vai ser por falta de tentativa e de coragem que nós deixaremos de pautar alguma coisa aqui na CCJ. Então esse final de ano, bastante corrido, mas será bastante proveitoso para todos nós. Gente, um abraço, vou desligar aqui que eu já estou esbaforido, que eu saí correndo da coletiva
aqui nos corredores. Mandem as perguntas que mais à noite a gente entra de volta respondendo a todos vocês. Um abraço, Deus abençoe e vamos rumo à aprovação dessa proposta de emenda à Constituição.